Olá, o Leadership Academy de hoje recebe Fabrício Martins, CEO da IndigoSoft no Brasil. Bom, você lidera no Brasil uma startup fundada no Vale do Silício em 2013. De fato, é muito mais inovador o que a gente tem no Vale do Silício comparado com o Brasil? Primeiro, obrigado aí pela presença. Que é isso, obrigado eu. Eu não concordo. Eu acho que o Vale é especialista em algumas coisas e nós temos outras especialidades aqui. Quando você olha o Vale, qual que é o forte do Vale? É o conhecimento já para grandes volumes dissipado no B2C. Eu acho que esse é o grande. Então, assim, aplicativos e principalmente aplicativos. O Vale se concentra hoje basicamente nisso, em tecnologias e aplicativos para o B2C em larga escala. Já no Brasil, não. No Brasil, acho que a gente tem muita competência, assim como em outros países, para tecnologias mais voltadas à inteligência de negócio, o B2B, de uma forma, acho que nosso mercado brasileiro ele é muito mais centralizado em soluções tecnológicas para as companhias, não grande em varejo. E geralmente quando a gente procura copiar algo do varejo, a gente acaba não sendo tão, de volume não sendo tão grande quanto o Vale do Silício. Acho que essa é a grande resposta para essa pergunta, depois de alguns anos me perguntando também. E o que dá para pegar de lá e trazer para cá e vice-versa, nesse intercâmbio que vocês fazem pela IndigoSoft? A IndigoSoft, na realidade, ela se tornou uma outra empresa do objetivo principal dela. Ela, como qualquer empresa do Vale, nasceu e foi investida por fundos para ser uma empresa capaz de levar o ecossistema de seguro para o mercado de volume, para o B2C, para um app. Então, o que significa isso? Ela foi criada para simplificar essa cadeia inteira de seguros entre brokers, os corretores, as empresas de seguros, as resseguradoras nos Estados Unidos, todo esse desenho, esse ecossistema, se criar um grande framework para que isso pudesse acontecer. A Indigo nasceu para isso, porque ela se torna hoje, ela é completamente diferente do objetivo, que cai nessa pergunta. Então, assim, o que aprendemos com isso? Tudo que é criado para volume no Vale, ele é criado de um jeito consistente, já tem essas experiências de aplicativos mídias sociais, esses grandes volumes de tráfego de dados, essas coisas, e para mim um modo de pensar de uma forma mais disruptiva. Acho que esse é o grande conceito que eles ainda trazem. Então, sempre pensando em oportunidades. Até o que ninguém fala é o seguinte, que você consegue a taxa de mortalidade no Vale está cada vez maior de empresas. Essas boas oportunidades estão cada vez menores, né? Então, isso ninguém leva em consideração. Mas que a gente pode trazer para nós essa expertise de como fazer isso para volume. Acho que esse é o grande, e de uma maneira disruptiva. Acho que esse é o grande viés. Agora, voltando um pouco na história da chegada da IndigoSoft para o Brasil. Tá. Você era CEO da Vicstar, empresa de contact center, e você acabou conhecendo essa empresa, né, lá de fora, vendo a inovação que ela tinha nessa questão de automatização de processos e trouxe ela para o Brasil e hoje lidera essa empresa. Como é que foi essa história? Você quer contar um pouquinho, por favor? Conto. É uma história bem complicada. Porque, na realidade, como eu disse, a Indigo não tinha esse viés. Mas, voltando para a Vicstar, como todo contact center, está passando por uma transformação. Todas as grandes empresas de contact center estão passando pelo mesmo desenho, que é uma redução cada vez mais drástica do volume do atendimento humano em prol das tecnologias. O banco está retendo o cliente no aplicativo, as teles estão retendo no aplicativo e o contact center, aquele modelo tradicional de volume e tudo mais, ele deixa de existir. E por estar passando por esse paradoxo, o que acaba acontecendo são que as margens e as rentabilidades estão cada vez menores nessa indústria. E você precisa buscar tecnologia para a sobrevivência. Então, qual que foi o meu grande sentido? Eu estava na Vicstar, olhando por um lado de buscar automações e tudo para dar incremento de rentabilidade ao negócio de contact center, e nessa hora buscando tecnologias ao redor do mundo para achar isso. E todas as tecnologias que não foram, apesar da Indigo não ser feita para isso, quando eu vim do mercado de fundos também, quando a gente conversando com alguns amigos, a gente descobriu a IndigoSoft, tinha fit no conceito do que eles estavam fazendo para a indústria de seguro, para o nosso mercado. Aí a gente conseguiu criar um modelo de similaridade, entendeu? Foi, na realidade, quase um spin-off da tecnologia.
E falando dessa questão de automatização, do futuro do contact center, você obviamente já deve ter respondido essa pergunta. Sim. Qual que é o futuro da interação máquina-humano, machine learning, inteligência artificial, enfim. Na sua opinião, né, qual que é a sua posição a respeito disso, né, desse futuro, dessa interação máquina e humano? Eu acho que é um caminho, primeiro respondendo de trás para frente, é um caminho sem volta. Eu acho que nenhum serviço que é base de um tema bastante importante, que é o tema de transformação digital, que muita gente confunde. Mas respondendo de trás para frente, é um caminho sem volta, por quê? Porque essa interação vai ser cada vez melhorada. Eu acho que existe hoje uma não satisfação com os modelos, mas estão ganhando maturidade, porque o ser humano ainda não descobriu na prática que usar machine learning, a inteligência artificial, você não consegue colocar como uma interação de linguagem natural à frente do humano. Você precisa criar modelos na frente disso, de contextos, de inteligências prévias a essa relação, mas que vem melhorando muito para uma interação. E o que eu disse como base de transformação digital, que transformação digital na raiz, ele não tem nada a ver com tecnologia, ele tem a ver justamente com esse conceito de substituir postos de trabalhos humanos por tecnologia. E o que eu vejo num caminho irreversível, assim como eu falei do contact center, são aqueles postos de serviço mais simplificados e repetitivos. Esse a máquina consegue ser muito forte e num curto espaço de tempo, entendeu? Esse acho que é um caminho, na realidade, sem volta, independente de quem for agir, porque a experiência e a qualidade e a rapidez e a própria opção dos millennials, quando você olha essas novas gerações, eles se adequam muito mais rápido a esse tipo de tecnologia de self-service, do autoatendimento, do que numa interação lenta, muitas vezes com erros entre humano e humano, entendeu? Um estacionamento, um contact center, um serviço, qualquer outra coisa nesse sentido, ele é muito substituível por tecnologia. Agora, falando um pouquinho de força de trabalho ainda, vocês são as pessoas, né, as empresas que estão liderando essa questão de transformação. Vocês desenvolvem e colocam isso na empresa para fazer essa nova era de trabalho, de robô, enfim. Como é que vocês lidam com a questão de talentos também, de reter o talento para fazer isso, capacitar, principalmente aqui no Brasil, né, falando do Brasil mesmo, que a gente sabe que o mercado de trabalho em TI tem muita falta de profissionais qualificados. Primeira resposta para ela é remeter ao Vale do Silício. Assim como aqui e lá, eu acho que tem que separar em alguns mundos. O primeiro, a qualidade da mão de obra. A gente tem uma expectativa no Brasil, que o Vale já aprendeu como um passo antes, que para você ser um bom técnico, você não precisa ter formação. Ele é quase um autodidata. Então, muitas das vezes, as linguagens novas, tecnologias passadas, você não tem uma formação específica para isso. Pelo contrário, as grandes empresas do Vale, como a própria Apple, elas estão não mais buscando pessoas com formação. Vale muito mais o conhecimento técnico do que própria um diploma. Até como um princípio, explorando bastante isso agora em julho com algumas pessoas lá, eles acham que a formação nesse tipo de disrupção ela é antagônica, entendeu? Se você tem uma cabeça muito em moldes antigos, você não consegue criar. Isso é uma grande diferença. Agora, falando para nós, Brasil, nós precisamos seguir, acho que, esses mesmos princípios. E, apesar disso não ter a ver com transformação digital num curto prazo, essa mão de obra técnica específica ela não será substituída por machine learning, por big data, por qualquer coisa num curto espaço, mas ela será no futuro. Temos que, a melhor desenho é o desenho da simplificação, é você formar essa mão de obra com pessoas que buscam, que têm ansiedade de conhecimento e tudo, que tem essa cabeça disruptiva e formatando essas pessoas por algo que atraiam elas, assim como no Vale também, não mais em modelos iguais, e sim em coisas novas. Bacana. Agora falando um pouco da sua carreira mesmo em si, eu sei que tem histórias muito bacanas que eu já ouvi. Uma delas é que você, com 25 anos de idade, mais ou menos, você acabou criando uma espécie de data center ali numa empresa que você trabalhava. Você poderia contar um pouquinho dessa história? Perfeito. Eu fiz alguns data centers anteriores, que hoje são até bastante conhecidos aqui, como o caso da própria Daedalus, que acabou virando Wallhost e tudo mais. E naquele momento surgiu, em 2004, uma necessidade muito grande no mercado
por advento daquela lei americana depois da quebra da Enron, da Sarbanes-Oxley, que as empresas usavam desculpas tradicionais que usam até hoje para parar de prestar serviço, e isso poderia justificar alguma fraude. Na Sarbanes tinha um caderno específico sobre continuidade de negócio. Então, indústrias específicas como mercado bancário, seguradora, tudo que atende grandes públicos, eles não deixavam você usar mais modelos que você não tivesse continuidade de negócio. Uma greve, é simples de entender. Parou a greve, parou esse prédio todo. Não consigo atender meu cliente. Tem que conseguir. Então, você tem que preparar um plano de continuidade, ter centro de dados e contingência que você possa levar. Então, apesar de já estar trabalhando com data center há algum tempo, eu fiz um business plan, levantei investimento num modelo de uma empresa que era para mesclar as duas coisas, tanto a contingência de dados, hoje comum, mas quanto contingência de escritório, de trabalho, com planos de continuidade, tudo junto. Então, assim, é um mercado data center antigo mesmo. Agora, seguindo na sua carreira também, tem algum outro aprendizado? Eu acredito que esse tenha sido muito grande também, uma experiência muito bacana que você se orgulha de falar. Tem algum outro tipo de experiência, até poderia falar alguma negativa também, positiva, que tenha te trazido muito aprendizado aí durante a sua carreira? Eu acho que tem uma experiência que é para muita parte dos jovens, que eu acho que vale a pena e eu compartilho para todo mundo. Eu vivi a época da bolha da internet lá atrás, 99, 2000. Um pouco depois disso daí, em 2005, fiz esse data center que a gente comentou agora. Mas em todos os ciclos de explosão de mercado, eu acho que os jovens acham que aquilo vai ser a última maravilha do mundo. E o mercado, depois se criou até o conceito, depois da bolha da internet, de brick, de tijolo, de tudo mais. Eu acho que o mercado, uma empresa que quer ser totalmente, que é outra experiência ruim do Vale, acabar com essa liberdade total, não sei o quê, toda empresa que não tem um viés de compromisso de trabalho, de entrega, disso, ela não sobrevive, independente de ser moda ou não. Então, acho que esse é um grande aprendizado para os jovens, ter a expectativa de que o mundo mudou e tal. Não existe relação em qual a empresa não tenha lucro, você não tem um compromisso de trabalho, não tenha projetos, não tem entrega. Isso daí, com o histórico da humanidade, é virtual e muita gente se iludia lá atrás, eu particularmente, assim, sabe? Achava que aquela bolha da internet, o mundo ia mudar completamente, que tudo ia virar, que todo mundo ia mudar. E na prática a gente volta com esses mesmos erros ciclicamente, como um modelo que a gente está falando agora dessas grandes empresas dos apps, do Vale, que transportam um pouco desse modelo. Mais organizado do que antigamente, mas se você perde o viés da lucratividade, você não tem como empresa. Acho que esse é um grande ensinamento para os jovens. E de coisas positivas eu já fiz de tudo um pouco, acho que assim, esse lado hoje de automation, de estar falando de machine learning e tal, é algo bem disruptivo, que quando se fala em automação, ela é uma automação conceitual, acho que principalmente. Usar a TI como tradição, ela sempre criou um modelo muito ortodoxo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que construir um banco de dados, aí depois você constrói o sistema em si, mas você quer fazer integração, você constrói conectores. E tudo isso, para o mundo de negócio e para a agilidade do mundo de hoje, ele não funciona mais, ele é muito lento. Esses projetos antigos de implementação de ERP de 10 anos, 5 anos, as companhias não suportam mais esse prazo. Então, a grande experiência com a automação, para quem é extremamente técnico como eu, foi dizer que, assim, que o negócio, a agilidade, o consumidor manda mais do que todo mundo. Se você quiser caminhar pelo caminho tradicional, por isso que eu sinto que às vezes as funções de tecnologia dos próprios diretores estão perdendo força porque ainda não entenderam esse modelo de eu preciso ser ágil, apesar de falar de todas as metodologias ágeis que existem hoje e tudo mais. Na prática, isso é uma grande cortina de fumaça em cima do real crédulo que TI tem que ser organizado, estruturado. Não que não tenha, mas acho que existe um jeito novo de pensar. E esse conceito de automation, de usar machine learning, de algumas coisas, vem para cima disso para ser totalmente disruptivo do que o mundo acreditou até hoje, desde o mainframe, entendeu? Agora, para finalizar, a gente sempre está pedindo para os executivos que estão vindo aqui no Leadership indicação de livro ou livros, caso você queira também, que tenham trazido algum tipo de aprendizado na sua carreira, algo que você ainda
volta, dá uma lida e tira algum aprendizado. Tem alguma indicação também que você poderia passar? Tem um livro que eu gosto muito, acho que eu posso citar pelo menos uns 4, que são livros recorrentes que eu gosto de ler com recorrência, cada vez descubro uma coisa diferente. Tem um livro do Peter Thiel que chama De 0 a 1. O Thiel foi um dos fundadores do PayPal e ele explica muito essa cabeça do vale que você fez a pergunta começando. Por que ele chama de 0 a 1? Porque ele fala que depois que você criou algo que até então era disruptivo, dali para frente começa a vir uma cadeia de concorrentes. E o Vale tenta buscar justamente esse ponto, antes de ser uma realidade, antes daquilo existir, antes de ser um modelo. Uber, Airbnb e tal. Então, assim, buscar esses modelos de uma forma diferente, porque ali a concorrência é muito menor depois dos mercados tradicionais. Os mercados tradicionais existem, a concorrência é cruel, cada um vai ter um mecanismo de gestão e tudo mais. O Vale se especializou e eu acho que é um mindset para o ser humano, porque a gente costuma a caminhar por caminhos conhecidos, né, a buscar essa disrupção. Então esse é um que eu gosto muito, é um livro que eu leio com uma certa recorrência, e eu indico para todo mundo. Agora, tem outros 2 que são bem na moda, tanto o Sapiens, né, uma história do passado, da humanidade, e o Homo Deus, que é uma história curta sobre o futuro. Eu acho que são 2 livros com um conceito bem do que a gente está discutindo até agora, de transformação, o que passamos até agora para chegar até aqui, do Sapiens, né, da história desde o Homo Sapiens lá atrás, e a história de futuro do Homo Deus, que é do Yuval Harari, que é um escritor israelense, também muito um filósofo, que mescla tecnologia com filosofia, que é um pouco daquilo que hoje chamam de singularidade, sabe? Eu acho que são 2 livros bem curiosos e cada vez que eu leio eu enxergo uma coisa de uma forma diferente, porque ele é bem instigante. E por fim, acho que para o mercado brasileiro, nada como o Sonho Grande, que é o exemplo da Ambev, aí, de todo mundo, né? Do Jorge Paulo, do Beto e do Marcel, que acho que é o exemplo do empresariado da meritocracia, da retenção de talentos, de outras coisas. Acho que tanto para cá quanto para o mundo, eles escreveram uma história, um desenho disruptivo que funciona muito bem até hoje e não tem nada a não ser que os mercados mudem para o futuro. Acho que esses são os 4 que eu gosto bastante. Legal. Fabrício, novamente, obrigado pela presença. Espero que tenha gostado também aqui do papo. Legal conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Obrigado. Legal, obrigado. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima.